Ser bonita vai te fazer ser bem tratada. Calma, eu sei que é polêmico e eu não tô falando de ser bonita de acordo com os padrões estabelecidos. Eu tô falando exatamente de uma beleza bem arrumada, de estar com a aparência polida, vamos dizer assim. Oi, eu sou a Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em visagismo e em análise de coloração. Minha missão é transformar sua imagem e mostrar como a sua aparência cria a sua marca pessoal e pode ser uma das principais chaves do sucesso. Hoje a gente vai falar sobre como se vestir para ser ouvida. É isso mesmo, você não se veste para ser vista, você se veste para ser ouvida. E isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar ali no começo. Quando você é uma pessoa mais bonita e melhor arrumada, você acaba sendo melhor tratada. E por que isso? Infelizmente, porque o cérebro humano é preconceituoso. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é difícil admitir isso, mas a gente é sim preconceituoso e a gente não faz isso de uma forma pensada, refletida. Na verdade, é quase como um instinto humano. É que o nosso cérebro, ele tá habituado a colocar coisas em caixinhas como a gente já conhece. Isso funciona com tudo. Por exemplo, eu tenho ali uma cesta com laranjas, bananas e uma sandália. Automaticamente o seu cérebro vai identificar ali que alguma coisa ali não é de comer, porque você já sabe disso a partir do que você conhece do mundo, certo? Isso também funciona comigo e com você. Olha só que coisa. Dependendo da forma com que eu me apresento, o seu cérebro vai fazer uma leitura específica de mim, da minha imagem, sem que eu precise intervir muito para que você crie esse conceito de mim. Isso é o que a gente chama de primeira impressão. E ela está totalmente ligada com as nossas expressões, com a nossa linguagem não verbal de modo geral e, claro, com a forma com que eu me apresento, com que a gente se apresenta. Tem um pesquisador iraniano super famoso chamado Robert Mehrabian que criou a chamada Fórmula Mehrabian ou Teoria 73855. E ele diz que só 7% da imagem que da forma como a gente lê o mundo, né, da comunicação humana, é realmente formada pelo que é dito, pelo verbo, pela comunicação verbal. 38% diz respeito ao tom de voz que a gente adota, que é como a gente diz. E o restante, os outros 55%, vem da linguagem não verbal, que é composto por aquilo que eu acabei de falar. Ou seja, a forma como a gente se comporta, como a gente se apresenta, como a gente gesticula. Mas voltando. Quando você tem essas porcentagens sobre a forma que a gente se comunica, a gente acaba entendendo também como o nosso cérebro entende e capta as mensagens. Logo, se você é uma pessoa que não se preocupa muito com a sua parte visual, com a sua aparência, com a maneira como você se apresenta, muito provavelmente você vai ter mais dificuldade de causar aquela primeira impressão que você quer, de fazer com que as pessoas captem essa primeira imagem de você e logo você vai ter um pouco mais de dificuldade para se comunicar de forma estratégica e atingir realmente a mensagem que você quer passar. Porque a primeira impressão é realmente muito poderosa na cabeça humana. Quando você entra numa sala que as pessoas não te conhecem, por exemplo, quando você abre a porta ali, antes mesmo que você possa abrir sua boca ali em milésimos de segundo, as pessoas que estão ali já vão ter formado uma ideia de você. E essa primeira impressão vai fazer com que elas guardem informações de você dentro daquelas caixinhas específicas que eu expliquei agora mesmo. E depois, por mais que você tenha a oportunidade de refazer essa primeira impressão, também, de acordo com a ciência, é muito mais difícil de você moldar completamente o que as pessoas já entenderam sobre quem você é e sobre como você pode agregar para a situação e etc. Isso quer dizer que, uma vez que a sua primeira impressão é causada, você, claro, vai ter oportunidade sim de se refazer, mas vai ser mais difícil. Então, se você vai de uma forma mais presente, de uma forma mais intencional, você vai ter mais sucesso na hora de se comunicar da forma que você quer se comunicar. E isso vale para amigos,
para a igreja, isso vale principalmente para trabalho, mas vale para todas as áreas da sua vida. E é por isso que quem se arruma mais está mais bonito. E eu não estou falando de estar esteticamente apresentável de acordo com o que a sociedade espera que você esteja. Não é nada disso, não é estar num padrão, mas bonita no sentido de cuidar da sua aparência, se maquiar, tá com o cabelo organizado, uma roupa bem passada, aquela roupa coerente com a situação que você vai se apresentar, você precisa fazer menos esforço para ser ouvida, porque a sua aparência vai chegar primeiro. Ela vai dizer para as pessoas o que você foi fazer naquele lugar. Quem você é, o que você tem para agregar. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se você tem o objetivo de impor a sua opinião em um determinado ambiente, de levar o seu projeto para ser aprovado, ou se você precisa ser uma autoridade em determinado lugar, muito provavelmente você vai ser menos questionada quanto à sua autoridade, quanto à sua credibilidade, quanto ao conteúdo que você está apresentando, se você estiver alinhada para a situação. Porque a sua imagem já vai fazer ali 93% do trabalho para você. Já pensou nisso? Eu vou te dar um exemplo agora do que aconteceu comigo, e aí você elabora aí da forma que você achar mais interessante. Eu tenho o hábito de levar o meu carro para ser lavado em um determinado lugar. E eu sempre vou nesse determinado lugar, primeiro porque lá é muito bom, o serviço é maravilhoso, o carro sai cheiroso, sai com tudo muito polidinho, eles têm um tratamento especial. Gosto de ir lá também pela agilidade do atendimento e etc. Aqui, eu sempre tive a mania de aproveitar as situações para levar esse carro até esse lava-jato. Então, normalmente eu fazia isso quando eu ia sair da academia, para mim era a situação mais cômoda, e ia até o lava-jato. Eu recebi um tratamento X que não era um tratamento ruim. No entanto, nesse dia específico da última vez que eu levei esse carro, eu fui bonita. Mais ou menos como eu tô aqui. Fui bem arrumada. Assim que eu desci do Uber, eu recebi um tratamento diferente. Por incrível que pareça, o tratamento da recepcionista, que já me conhecia, foi diferente. Ela foi muito mais solícita. É como se ela visse em mim uma cliente importante. É como se a pessoa que foi levar o carro ali de manhã, que estava mal vestida na teoria, que estava ali, né, com aquele aspecto de quem acabou de sair da academia, fosse menos importante do que a mulher que desceu ali de salto, de maquiagem, usando batom, entende? Por mais que fossem as mesmas pessoas. É como, na verdade, se eles reconhecessem em mim alguém que poderia ser importante que eles estavam tratando de forma inadequada. É sério isso, é muito sério isso. No entanto, como eu disse, o nosso cérebro é preconceituoso. E a partir do momento em que ela criou de mim uma imagem ali na primeira impressão, eu precisei dar um choque de realidade nela. E para isso eu só precisei trabalhar a minha imagem para que ela percebesse que eu poderia ser tratada de uma maneira diferente. Isso é um exemplo muito pequeno sobre como a nossa imagem impacta. E eu te convido, inclusive, a refletir. Quantas vezes na sua vida você se sentiu menos ouvida ou de repente não tão bem tratada porque você de repente não estava alinhada, falando de imagem pessoal, de acordo com o que as pessoas daquele ambiente esperavam. E veja bem, eu não estou aqui falando que você precisa corresponder à expectativa das pessoas. Não é isso. Mas na vida a gente precisa jogar o jogo. E o jogo, infelizmente, é sobre aparências. Antes mesmo do conteúdo, o que chega primeiro é a forma como você se apresenta. É a sua imagem. Então, você precisa ganhar primeiro na sua imagem. Um pouco injusto? A vida é injusta. Você não precisa concordar comigo, mas isso é uma coisa que você pode tirar a prova real por si mesmo. Vai no lugar, vai numa clínica onde você precisa ser atendida, passa por uma secretária, leva seu carro para lavar, vai de qualquer jeito e volta depois. Especialmente se você não é frequente nesse lugar, você vai acabar tendo essa sensação ainda mais exacerbada de como o tratamento muda. E é por isso que eu abro esse vídeo falando que se você é bonita, você é melhor tratada. E
que você não se veste só para ser vista, você se veste para ser ouvida. Nesse dia no Lava Jato, as pessoas me trataram de uma maneira diferente e eles me deram uma atenção diferente da que eu recebia, também no sentido de saber se eu estava satisfeita com o serviço, se eles poderiam fazer algo mais para me agradar, se eu precisava de algum outro serviço para agregar ali. Então, era um leque de opções que eu não tinha acesso, sendo eu da forma como eu me apresentei ali, sem me preocupar. E o mais interessante de tudo é que eu não fazia isso inconsciente. Eu sei, né? Eu sou uma consultora de imagem. Eu sei o poder que a minha imagem leva para os lugares. No entanto, como eu só estava ali para lavar o meu carro, eu não me preocupava com isso, não era importante para mim. Hoje, sabendo o quão diferente eu posso ser tratada, para mim é importante sim. E olha só, não é que eu ia mal vestida, fedida, descabelada. Não, eu só ia simples, como alguém que realmente vai para academia para treinar. E isso chocou muito para mim. Quando você se veste bem, quando você se preocupa com os detalhes, quando você se preocupa com a forma como você vai se apresentar, com a maneira que você vai agir, com a clareza com que você vai se comunicar, você não precisa falar alto. E quando eu digo falar alto, é realmente de falar alto, de ter que se impor, de ter que se explicar demais, de ter que justificar as suas ordens, de ter que justificar as suas decisões. A sua imagem vai fazer ali 93% desse papel. Eu te convido a testar. Se arrume. Vá fazer o teste e me conta aqui. Se você gostou desse vídeo, se te agregou de alguma maneira, abriu os seus olhos, dá um like, se inscreve nesse canal, que esse é um canal novo. Mostra esse vídeo para quem precisa vê-lo. De repente, aquela pessoa que está tanto tempo ali se sentindo ignorada, aquela pessoa que sempre acha que ninguém a ouve, a pessoa que tem um problema para se impor, só precisa de uma ajudazinha na forma como ela vai se apresentar da próxima vez. Tá bom? Um beijo. Te espero no próximo vídeo.